gravando. Oi gente, tudo bem? Que vergonha. Eu nunca tinha gravado nenhum vídeo. Esse é o primeiro. Vamos ver se vai dar certo. A gente tá aqui em mais um desafio bíblico, chama Lançai a Palavra. A gente desafia 3 pessoas a ler um versículo que tá no nosso coração. Na verdade, eu vou ler quase um capítulo inteiro, é bastante coisa, e depois eu vou falar um pouquinho sobre ele e o que eu aprendi com ele, eu tenho aprendido com ele nessas últimas semanas. O que eu vou ler está em Lucas 18, do versículo 18 até o 30. Fica comigo e não desanima, tá? Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na futura a vida eterna. O que me pega mais nesse versículo é exatamente o versículo 28, que fala: Não deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Eu acho assim, às vezes você é convertido e você, na hora que você se converteu, você não deixou seu pai, sua mãe, às vezes você ainda mora com seu pai, sua avó, seu gato, seu cachorro, seu papagaio, sua avó. E você, de repente, ainda tem sua vida secular, você ainda tem seus amigos, você tem o seu trabalho, você não foi trabalhar ministerialmente em nenhum país, você não foi ser missionário, você não foi ser pastor, você não foi fazer seu chamado de período integral, talvez nem seja esse o propósito que Deus tem para a sua vida, mas aqui, geralmente, quando a gente olha nesse versículo, as pessoas, pelo menos, que eu conheço que são convertidas, a gente pensa em alguma área da nossa vida que a gente ainda não deixou e que a gente precisa deixar para Deus. Eu, por outro lado, eu comecei a entender esse versículo de uma outra maneira. Esse jovem rico, ele não era convertido. Ele não tinha se desviado de seus maus caminhos, por mais que ele ainda fizesse coisas boas, né? Por mais que ele respeitasse pai e mãe, por mais que ele honrasse o próximo. Eu acredito que a gente só pode amar realmente o nosso próximo quando nós amamos a Deus. A Bíblia diz que como a gente pode amar o nosso próximo como a gente pode dizer que ama a Deus que a gente não vê, se a gente não amar o próximo que a gente vê. Então, a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas para a gente poder transbordar desse amor. Mas ele não era convertido, ele não seguia Jesus. E quando nós nos convertemos, pelo menos eu falo por mim, eu tinha muitas convicções que hoje eu não tenho mais. E pra mim, isso era uma coisa que pegava. Esse era o meu dinheiro, esse era o muito que eu tinha, que eu não era capaz de doar aos pobres e seguir Jesus. E essa foi uma escolha do meu coração. Eu decidi deixar todas as minhas convicções, tudo aquilo que eu acreditava, para seguir a Deus. Então, muitas vezes na nossa vida, são as nossas convicções que a gente precisa deixar. São o nosso entendimento, que muitas vezes está errado, que Deus precisa fazer com que a gente entenda os seus caminhos e os seus princípios para que ele seja renovado, para que a gente possa renovar o nosso coração e entender os propósitos de Deus na nossa vida. E eu entendi isso pra mim. Eu não deixei meu pai e a minha mãe, mas muitas vezes eu criei brigas com eles porque nós tínhamos formas diferentes de ver as coisas. E principalmente pra nós somos muito perseguidos por causa disso, nós somos muito julgados. E eu era muito perseguida e eu era muito julgada, mas mesmo assim eu permaneci firme em Deus. E a Bíblia diz
que, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na futura a vida eterna. Então, se a gente se pergunta, o que a gente precisa fazer para ser salvo? A gente precisa, talvez, deixar alguma coisa que a gente tenha, talvez seja dinheiro, mas para nós é um entendimento. Às vezes a gente fala, poxa, quero voltar ao nosso verdadeiro amor, quero voltar às obras que eu fazia quando eu me converti. Então, o que a gente precisa deixar? O que a gente precisa ser lapidado no nosso coração? O que Deus precisa quebrantar em nós para que a gente volte a ter o mesmo entendimento que a gente tinha antes? Para que a gente tenha um entendimento verdadeiro de que Jesus é o Filho de Deus, é o caminho, a verdade e a vida. Porque eu tenho certeza que se esse jovem rico ele soubesse quem Jesus era, ele teria deixado tudo aquilo que ele tinha e teria seguido. Então esse é o desejo do meu coração, que você tenha compreensão daquilo que Jesus é, daquilo que ele fez por nós, e que você realmente seja mudado e transformado pela renovação da sua mente e pela transformação do Espírito Santo na sua vida. O desafio, ele diz que a gente tem que indicar 3 pessoas para fazer esse desafio também. O desafio é você postar em menos de 24 horas, eu consegui em 48, mas eu sei que muita gente trabalha, é difícil, mas o fim de semana tá aí. Então eu quero desafiar uma amiga muito grande assim pra mim, uma pessoa que me abençoou muito, chama Kemi Yamashiro. Eu gostaria muito de ouvir ela falar um pouquinho com a gente. Eu quero desafiar minha discipuladora amada, senhora Sara Raimondi, para fazer um vídeo aqui pra gente, conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E o nosso grande amigo Valmir Ferreira, para falar um pouquinho também sobre a palavra de Deus e para desafiar a galera aí a estar fazendo o mesmo. Um grande beijo para todo mundo, um abraço enorme, que a paz de Deus esteja com você, que Deus abençoe vocês e agradecer por ter ficado comigo até agora. Um beijo grande, tchau!